Olá, eu sou Marga Valtriz e esse é meu canal de pintura. Hoje eu vou pintar uma tela com um ipê amarelo. Então eu vou começar o passo a passo do início ao fim, bem devagarinho, para que vocês todos possam aprender junto comigo. Me acompanhe aí, eu vou fazer uma aula com vários vídeos, uma vez que é um trabalho que são em várias camadas, então a gente pinta a primeira camada, depois a gente deixa secar, pinta a segunda camada. Então serão 3 vídeos. Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai dar o fundo, a base, vamos começar pelo céu. E eu vou deixar a lista de materiais para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas conforme eu for pintando, eu vou mostrando para vocês os pincéis que eu estou usando e vou explicando para vocês quais são as tintas, são tintas acrílicas, e as cores, tudo mais que eu estiver usando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo do Facebook. Lá você pode deixar algumas dúvidas que surgirem durante a pintura, caso você não compreenda algum ponto, que queira uma explicação melhor, deixa lá no grupo do Facebook. Também você pode dar novas sugestões de outros vídeos para o canal, pode deixar comentários sobre o que você achou dessa aula, também inscrever-se no canal, deixar seu joinha aí, acionar seu sininho para que vocês continuem recebendo, que toda semana eu estou postando vídeo. Então, toda semana são aulas novas que eu estou disponibilizando. E essas aulas estou disponibilizando primeiro lá no grupo do Facebook. Então, me acompanhe aí e vamos embora para a aula. Então, agora a gente vai começar a preencher a nossa tela. Como se trata de uma paisagem, o que vem no topo da tela é o céu. Então, eu uso um pincel leque grande, porque eu estou trabalhando numa tela 80 por 120. Então, por isso eu uso um pincel leque bem grande, porque para preencher a tela de modo rápido, uma vez que a tinta acrílica exige que a gente trabalhe nela de modo rápido, senão a gente não consegue fazer o degradê. E eu vou usar para fazer esse céu o branco, o azul hortênsia e um pouquinho só de laranja, de forma que vai ficar um azul meio acinzentado, não vai ser um azul vibrante. E você tem duas opções: ou você pega e mistura as tintas na sua paleta, né, previamente, quantidade que você já sabe que vai usar na sua tela, dependendo do tamanho da tela que você está usando, e depois aplica na tela. Eu já faço diferente, eu pego e, como a tinta acrílica ela seca muito rápido, eu nem ponho na paleta. Eu pego o pincel leque direto no pote, eu uso potes grandes de 250 gramas, alguns de 500 gramas. Então, eu aplico direto primeiro eu passo o branco, depois eu jogo os outros tons mais escuros por cima e espalho fazendo um degradê. Dessa maneira eu preencho todo o céu, vou descendo pela tela até a linha do horizonte com esses tons. Vou mesclando um pouco de azul hortênsia, um pouco de branco e um pouco de laranja. Você pode usar um pouco de preto, se você prefere, qualquer tom de cinza. Se você tiver o gris de paine também, você pode usar o que você tiver aí, de formas que fique um azul acinzentado. Mas também fica o critério de quem, do gosto, né? Se gosta de um céu mais vibrante, se quer um céu do meio-dia, por exemplo, pode pintar um céu bem azul. Eu aqui optei por pintar um céu mais camuflado, porque o restante da minha pintura vai ser com cores muito vibrantes. Então, o céu não precisa chamar atenção. Posso fazer ele bem, sem destaque nenhum, assim. E a maior parte desse céu vai ser coberto pela árvore de ipê. Ela vai ser o ponto central da nossa tela. Então, eu não preciso ficar me preocupando em fazer muito nuvens ou coisas assim nesse céu, porque ele não vai, a maior parte dele vai ser coberta pela árvore de ipê. Alguns vãos no meio da árvore vão passar de claridade, vai aparecer um pouquinho desse azul no meio da árvore, mas muito pouco. A maioria vai desaparecer. Mas eu prefiro preencher primeiro todo o céu e depois começar a árvore. Mesmo que ela vai tapar a maior parte do espaço,
ainda assim eu não quero me preocupar em deixar nenhuma parte de tela em branco. Toda ela prefiro deixar ela toda ela preenchida. E depois eu jogo as cores do tom amarelo em cima dessa tela, despreocupada se algum ponto da tela está coberto ou não. Você pode usar o mesmo pincel para espalhar a tinta, como você pode pegar outro pincel seco e passar por cima de todo esse azul para ficar bem homogêneo. Depois que você terminou o céu, nem precisa limpar o pincel, pode partir para fazer a grama verde embaixo da árvore. Eu vou usar aqui verde Vessi e um restinho daquele azul com um pouquinho de branco, para que o verde lá na linha do horizonte não seja vibrante. Lá eu prefiro que seja um verde bem clarinho, um tom sem destaque nenhum lá na linha do horizonte, porque eu quero formar uma perspectiva, né? E quanto mais suave o tom, mais esbranquiçado, mais acinzentado o tom, mais longe ele fica, né? Então, dessa forma você pode usar um pouco de amarelo misturado no verde Vessi, um pouquinho de branco, um pouquinho do azul hortênsia e vai espalhando com o mesmo pincel leque em sentido horizontal mesmo. Pode passar a tinta. E conforme você vai se aproximando mais do primeiro plano, vai acrescentando mais verde Vessi e de formas a preencher todo esse espaço da grama que fica aqui embaixo da nossa árvore. Nesse ponto à esquerda, eu deixo mais escuro, porque ali é a sombra da árvore. Então, eu coloquei um pouco de verde Vessi puro ali, para que ficasse um verde mais escuro. E aqui à direita, como é a parte mais do lado da claridade, eu já coloquei um pouquinho de amarelo. Pode usar amarelo de cádmio, pode usar amarelo limão, pode usar um pouquinho de um tom claro de amarelo que você tiver aí. E aqui à direita existem umas moitas. Então, eu vou usar para preencher essas moitas o verde Vessi puro, misturado com um pouquinho de azul da Prússia e um pouquinho do terra verde. E aí eu formo o fundo dessas moitas que ficam aí ao lado direito da tela. E para preencher o tronco, eu uso tela de siena queimada com um pouquinho de preto. Aí tu vai mesclando na árvore, né, no tronco dela e nos galhos, esses dois tons e vai preenchendo aí, até deixar toda a nossa árvore pronta, os galhos todos preparados aí, a ramificação, para depois receber as cores, o degradê de amarelo para fazer o nosso ipê. A maior parte desses galhos vai desaparecer quando eu colocar o amarelo por cima. Mas mesmo assim eu prefiro desenhar a maior parte dos galhos antes de começar a colocar os tons amarelos, justamente para mim saber aonde estão as ramagens, para eu poder também preencher de modo correto o amarelo. Aí eu faço toda a galhada primeiro, toda a ramificação, e agora para fazer as partes mais finas desses ramos eu estou usando um pincel bem velho, bem gasto. Ele era um pincel médio, mas é tão velho e tão gasto que ele acabou ficando pequeno. Tá com poucas cerdas já no pincel, e eu gosto de fazer esses galhos usando esse pincel. Mas você pode usar um pincel filete para te fazer os galhos mais finos, pode usar um pincel zero, ou pode usar até a espátula, o lado da espátula, você toca na tinta e puxa na tela e pode fazer os galhos com o lado da espátula. Depende do tamanho da tela que você tem e o tamanho da árvore que você está fazendo.
Como eu falei, essa tela tem 80 por 120, uma tela grande, né? Então, os galhos não podem ser muito fininhos, a árvore tem que ser mais grande também, né? Para comportar, porque já que ela é o foco central dessa paisagem, né? Para comportar aí todo o espaço, né, que ela vai ocupar, eu tenho que fazer uma ramificação mais generosa, né? Agora, usando terra de cera natural, eu vou começando a preencher os pontos que vão ficar por trás das flores. Então, essa parte de fundo precisa ser mais escura para que depois ela acenda o amarelo. Então, eu vou fazer menção, né, de todas as copinhas, né, onde elas vão estar depositadas. Daí eu passo a usar o laranja sobre esse terra, para já ir fazendo um degradê com esse tom terra e aumentando também, conforme eu vou acrescentando mais cores, eu vou fechando mais as copinhas e vou aumentando o tamanho delas. E isso faz com que a gente tenha volume na árvore, né? Mesmo a árvore sendo uma árvore amarela, a gente nunca começa pelo amarelo, a gente começa sempre por um tom mais escuro. E eu prefiro começar dessa maneira, aqui eu tô usando esse tom terra para delimitar algumas ranhuras no tronco. E com esse mesmo pincel leque que eu usei para pintar toda a tela até aqui, eu tô pintando também a parte das flores da árvore, né? Eu primeiro passo uns tons mais escuros, né, de terra e laranja. Depois eu pego o amarelo escuro e passo a sobrepor sobre esses tons escuros, já dando mais volume às copinhas das árvores. E assim eu vou fazendo um degradê de tons, né? De formas que a minha árvore vai ganhando volume. E aí eu vou preenchendo todas as copinhas com esse tom já. Eu uso a borda do pincel para fazer menção daquelas flores que ficam em destaque para fora da árvore, por baixo da árvore, dos lados da árvore. Porque não existe uma árvore que fica 100% redondinha, toda certinha. As árvores da natureza, elas têm pontinhas, elas têm saliências. Então, a gente tem que se aproveitar disso também para fazer o mais natural possível, para que a nossa árvore também fique com esse aspecto natural, né? E aí eu sigo dando batidinhas com esse amarelo escuro sobre esses tons de terra e de laranja que eu já tinha deixado na tela para compor a minha árvore. Agora com o mesmo pincel leque e o verde inglês claro, eu vou dar pequenas batidinhas aí nessas moitas no lado direito da nossa tela, se valendo daquele restinho que já está no pincel, de restinhos de laranja, restinhos de amarelo, e eu vou pegando o verde e misturado com esses tons vou formando as copinhas dessas moitas aí à direita da tela. De formas que eu nem lavei o pincel. Eu acho que o bonito disso é se valer desses restinhos de tinta para que a gente faça uma moita mais com tons variados, né? E agora com o mesmo pincel leque, ainda usando o verde inglês, eu tô dando batidinhas aí na grama para fazer uma grama com degradê de vários tons. Um pouco de verde veci, um pouco de verde inglês, um pouco de amarelo. E aí a gente vai formando um degradê aí nessa grama para tornar ela mais interessante. Para não ficar aquela grama parelhinha, verdinha, sem graça, sabe? Porque vai ter folha de árvore que vai cair no chão,
vai ter capim, vai ter flores do ipê que vai cair no chão. Então, tudo isso tem que aparecer aí para fazer o nosso quadro ser uma coisa mais interessante. E lá naquela linha do horizonte, como eu havia falado para vocês, eu sempre gosto de deixar mais suave os tons, né? Com menos cor. E aí a gente pode usar o amarelo brilhante claro, que é um tom bem suave, e com esses restinhos de tinta que tem no meu pincel, e mais o amarelo brilhante, eu dou toques lá na linha do horizonte, e aí dá uma clareada assim naqueles tons, e aqui mais no primeiro plano, eu uso esses tons mais vibrantes. E aí, para compor as pequenas florzinhas caídas embaixo da árvore, a gente usa o amarelo escuro, um pouco de amarelo claro, de formas que tem toda a árvore que tem flores na árvore, tem no chão também, né? E aí eu dou mais um toque de amarelo nas bordas dessa, para formar a luz das moitas à direita. Pequenas batidinhas nas copinhas para formar uma claridade aí do sol batendo em cima das moitas. Mais um pouquinho de branco para formar umas florzinhas caídas ao chão. Um degradê com amarelo, com laranja, um pouquinho de verde. Forma um monte de florzinhas caídas ao chão e outros arbustos, pequenos arbustos que tem em cima da grama. Então hoje nós vamos parar por aqui, vamos deixar secar essa camada de tinta e assim que ela tiver seca eu vou dar prosseguimento nessa arte, vou acrescentar um casal aqui, vou acrescentar uma criança no balanço, vou usar tons de amarelo claro para dar volume nesse ipê e aí a gente vai dar sequência no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o meu grupo do Facebook, que é onde eu posto primeiro as aulas. E aonde vocês podem deixar comentário, podem deixar perguntas caso ficou alguma dúvida que não entenderam aqui nessa arte. E podem pintar e deixar foto lá no grupo para que eu possa ajudar vocês aonde vocês precisam melhorar na sua arte, ok? Obrigada por me acompanhar até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo onde eu vou seguir pintando, ok?